A quem você está seguindo? A quem você está seguindo? Ok? Vamos meditar nesta palavra? A quem você está seguindo? Vamos meditar nisso. Nos tempos como esse tempo que nós vivemos hoje nós falamos em YouTube, Facebook, Instagram, e sei lá mais quantos tipos de rede social que nós temos aí, mas nós temos várias redes sociais onde as pessoas, algumas são seguidoras e outras são seguidas, né? Há casos de você segue alguém, alguém te segue também, mas tem sempre alguém que se destaca, né? Tem pessoas que têm aí 1 milhão de seguidores, tem pessoas que têm 100 mil seguidores, tem pessoas que têm 2 milhões de seguidores, tem pessoas que têm 1000 seguidores, tem pessoas que têm apenas 20 seguidores, né? O fato é que hoje nós vivemos numa sociedade que foi tomada pelo advento dos aplicativos de redes sociais, e hoje, quando se fala em seguidor, ou que se fala que eu tenho tantos seguidores, ou eu sou seguido por tantas pessoas, as pessoas têm um rápido entendimento do que se trata, né? De que aquela pessoa ela tem algo para oferecer para outras pessoas, e por ter ela algo para oferecer para essas outras pessoas então elas vão seguir o seguido, no caso, a pessoa que está sendo seguida. Hoje nós entendemos perfeitamente isso. Só que esta rede social, esta visão de seguir, de seguidor e de seguido, na verdade todo o princípio que a igreja ela vem pregando ao longo desses 2000 anos de sua existência, desde a fundação, quando Jesus depois foi alçado ao céu. Depois que Jesus foi alçado ao céu, ele retornou, e então em Atos capítulo 2, a igreja foi estabelecida. Então de lá para cá, o que se prega na verdade? Se prega essa filosofia de um seguidor e alguém que tem que ser seguido. É exatamente isso que nós pregamos. Nós colocamos sempre o quê? Jesus é a nossa meta. Então é Ele quem tem que ser seguido, é Ele que você tem que buscar, Ele é o objetivo, é Jesus. Jesus é aquele a quem nós devemos seguir. E a nossa referência, aquilo que nós tomamos sempre por base, né? Como é que funciona? Porque estou falando aqui com uma igreja. Como a igreja ela funciona? Nossa referência é a igreja primitiva. Porque a igreja primitiva, se você olhar para trás, no início de tudo, você vai ver que as coisas funcionavam, a manifestação do poder de Deus, a graça de Deus, era algo que era percebido com muito mais intensidade do que nós vemos hoje, não é verdade? Você não concorda comigo? Eu acredito que sim, né? Hoje você não vê, por exemplo, um apóstolo, um discípulo de Jesus, passar com a sua sombra curando pessoas pela rua. Mas nós vemos isso na igreja primitiva. Hoje você não vê pessoas sendo presas injustamente e por uma oração de uma igreja, um anjo lá e abrir as portas e dizer pode sair. E detalhe, o carcereiro não foi atrás, né? As pessoas saíram, o carcereiro não foi atrás e o rei não mandou prender de novo, porque os anjos foram lá e soltaram, libertaram aquelas pessoas, sabe? Nós não vemos mais essas coisas acontecerem. Você não vê notícia hoje aí, como via-se no passado, de pessoas sendo ressuscitadas, sabe? De cegos voltando a enxergar. Você não vê mais isso. Então, se nós queremos ter uma igreja poderosa, nós temos que olhar sempre para trás, para a igreja no seu início, o que a gente chama de igreja primitiva, ou igreja lá nos primórdios, lá no seu princípio, olhar para essa igreja e ver e seguir os passos que essa igreja seguiu. Porque em Mateus, no finalzinho de Mateus,
E no finalzinho de Marcos está muito melhor explícito. Marcos, a partir do versículo 16, capítulo 16, versículo 16, a partir daí, a palavra ela descreve, né, que aqueles que creem, eles tocarão em serpentes, a serpente vai lhe picar e o veneno não vai lhe fazer mal, ele vai tocar no enfermo, o enfermo vai ser curado. Essas coisas todas que a gente vê escrita lá, que acontecia na igreja primitiva, a gente não vê acontecendo com tão grande volume nos dias de hoje. Não vemos. Tá? Então, se nós queremos que isso volte a acontecer, nós temos que retornar e ver por onde foi que caminhou aquela igreja, o que aquela igreja praticava, porque aquela igreja, ela mostrava para o Senhor que ela era digna de, através dela, se manifestar o seu poder. Se nós queremos ter esta dignidade, a dignidade evangélica, nós precisamos seguir os passos daquela igreja, porque aquela igreja, ela seguia Jesus. Como igreja, ela seguia Jesus. E o poder de Deus, então, se manifestava. Veja bem, primeiro, ela seguia Jesus. Preste atenção, como Jesus viveu aqui na terra. Jesus viveu em humildade, Jesus viveu vivendo por caridade, fazendo caridade. Jesus viveu semeando amor, mas Jesus também ensinou, Jesus discipulou, Jesus disciplinou, ele discipulou, mas ele também disciplinou. Jesus usou palavra dura lá no templo, ele usou até um chicote, tirou aquele povo que estava fazendo coisa errada lá dentro do templo. Jesus foi duro também, Jesus usou palavras duras também, mas Jesus foi amoroso, carinhoso, Jesus foi manso. Jesus ensinou aos seus discípulos um modo de viver diferente da forma como os discípulos viviam anteriormente. Então, como Jesus viveu, era como aqueles homens também viviam. E eles viviam de tamanha semelhança a Jesus, que eles eram confundidos com Jesus. Verdade, verdade. Tanto é, a prova disso é que Judas, olha, Jesus pregava, presta atenção, né? Eu vou voltar no Judas. Jesus pregava em praça pública, Jesus vivia no meio do povo, mas ele se destacava no meio do povo. Jesus pregou também lá dentro, na porta do templo. Lá dentro do templo ele foi lá e fez aquela festa toda lá, que meteu o chicote naquele povo que estava fazendo coisa errada lá. Jesus já tinha, era conhecido pelos sacerdotes. Jesus era conhecido no Sinédrio. Jesus era conhecido, enfim, Jesus era um homem conhecido. Mas precisou Judas identificá-lo para os soldados de Caifás, porque a semelhança dos discípulos com ele, os soldados corriam o risco de prender o homem errado. Quer outra prova disso? Depois que Jesus foi preso e que foi levado lá à presença na casa de Caifás, a Bíblia diz que ele estava lá dentro, sendo humilhado, interrogado, e por uma brecha, por uma fenda, Jesus olhou, né? E lá do outro lado ele viu Pedro lá fora, e Pedro viu a Jesus. Então Pedro estava lá. Eu estou lhe citando esse momento, mas do lado de fora, onde estava Pedro, havia também outras pessoas que estavam ali falando mal de Jesus, e que ele era um herege, um monte de coisa, né? Um monte de coisa ruim. Da onde eu tiro isso? Porque logo depois que eles se identificaram, olharam para Pedro e falaram assim: ué, esse camarada aí é um deles, olha só como é que ele, olha a roupa como ele anda, como ele se porta, você é um deles. E Pedro, com medo, foi um momento que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Pedro, com medo, para mostrar que não era, Pedro teve que se comportar como aquelas pessoas. E o que Pedro fez? Começou a espraguejar, começou a xingar Jesus, fez um monte de coisa errada lá também, para poder aquele povo não pegar e prender ele também, porque a semelhança dos discípulos, quando eu digo semelhança, não é que o rosto era igualzinho, não. A semelhança na maneira de se portar, na maneira de viver, na maneira de se conduzir, eles eram semelhantes a Jesus. A semelhança era tamanha que era fácil de identificar quem era cristão e quem não era cristão. Então Pedro ali foi identificado. Havia uma semelhança muito grande. Então Judas precisou chegar lá e, olha, eu vou dar um beijo, aquele que eu beijar é o Jesus, tá? Aquele que eu beijar é o Jesus. Então Jesus se destacava, Jesus era diferente. Nós temos que viver assim como
viveu Jesus. E aquela igreja primitiva, ela andava nos passos de Jesus. Ela fazia, tudo que ela praticava, tudo que ela fazia de acordo com os ensinamentos que Jesus havia deixado para a sua igreja. E por isso a igreja, ela prosperava nos milagres, prosperava em almas, ela crescia. Quanto mais o rei batia, quanto mais o rei perseguia, quanto mais o imperador mandava matar, a igreja ela se multiplicava, e o livro de Atos vai só falando que a igreja crescia. Né? Então, se nós queremos, temos que olhar o modo de Jesus viveu e o modo que nós estamos vivendo hoje, para termos o resultado que nós desejamos ter como igreja, né? Os discípulos no tempo de Jesus, eles aprenderam e viveram da mesma forma como Jesus viveu, e por isso os resultados naquela igreja, na igreja primitiva. Amém? Glórias a Deus. O que isso tudo quer dizer para nós? Toda essa introdução que a gente está fazendo aqui é que o seguidor, ele não simplesmente segue. Você vai ser seguidor de alguém quando você adotar uma conduta digna de ser seguidor daquele alguém. Aí você é seguidor, tá? Você só vai ser seguidor de alguém quando você adotar uma postura. Imagina hoje, vamos sair um pouco aqui da nossa visão da religião, na visão de adorador, na visão de igreja. Vamos ver, e tem muita gente que nos assiste e que não é frequentador de igreja, né? Vamos ver então, no mundo de hoje, no mundo atual, como é que esse negócio funciona. Você tem hoje aí funkeiros que têm os seus seguidores, você tem os sambistas que têm os seus seguidores, você tem os cantores de diversos tipos, né, de diversos tipos de música, de especialidade musical, que também tem seus seguidores. Você tem professores, você tem tem seus seguidores. Cada um tem seu seguidor. Agora, é interessante, eu coloco lá que eu sou seguidor de um determinado professor, um professor de filosofia. Aí, olha, eu sou seguidor do professor tal, professor de filosofia, eu sou um seguidor dele. E aí eu não estou falando seguidor no sentido só de clicar o botãozinho e a partir vai lá no Instagram, né? No Instagram você vai lá e clica lá, olha. Cliquei lá e agora eu sou seguidor de fulano. Não é nesse sentido de seguidor, não. O sentido de seguidor que eu estou falando é aquele que realmente busca ser igual a quem ele segue, né? Lembram de Michael Jackson? Talvez alguém mais novos aqui não conheçam, mas né, quem tem aí acho que 20 anos, acho que chegou a pegar Michael Jackson. O Michael Jackson morreu, não sei quanto tempo tem, mais de 10 anos eu acho. Michael Jackson morreu, mas Michael Jackson tem até hoje seus seguidores. Você vê aí de vez em quando em vídeos aí as pessoas dançando lá igualzinho o Michael Jackson, né? Aquele passinho, ele vai andando para trás assim, mas parece que está andando para frente, mas vai para trás. Tem gente que até hoje anda igualzinho o Michael Jackson. O cara dança, ele se veste. Esses são verdadeiros seguidores do Michael Jackson. Uma pessoa que já morreu também, aí, acho que tem mais de 30 anos, é o Elvis Presley. Elvis Presley também, tem gente até hoje que se veste igual a Elvis Presley. Tem gente que nasceu muito depois que Elvis Presley morreu, mas ele hoje é seguidor de Elvis Presley, sabe? Porque ele procura se comportar, agir e parecer com aquele a quem ele segue, sabe? A quem ele segue. Então, esta pessoa é um seguidor daquela outra. Não é só apertar o botão, não. É disso aí, tá? Seguidor é buscar ser igual, tá? Então, o nosso propósito, o nosso desejo como igreja é seguir a Jesus, tá? O propósito da igreja, o propósito do discípulo de Jesus tem que ser esse: seguir a Jesus, tal qual
esses exemplos que eu disse aqui que acontecem no mundo. As pessoas, elas se vestem igual, elas dançam igual, elas falam igual, elas usam certos vocábulos que eram utilizados por aquela pessoa, ou são utilizados por aquela pessoa, sabe? Porque ele é um seguidor daquela pessoa, ele faz o que aquela pessoa faz. As músicas que aquela pessoa toca, canta, são as músicas que o seguidor também toca e canta, porque ele é um seguidor daquela pessoa. Então o seguidor é aquele que procura ser igual. Na verdade, né, olhando aqui na essência, do significado de tudo isso que eu estou colocando aqui para você hoje, tá? O seguidor é o discípulo de alguém, né? Porque todo discípulo, ele segue a um mestre, a alguém que tem comportamento, que tem ensinamentos, que tem conduta, que tem isso, aquilo, outro, e então o discípulo, ele vai buscar ser igual àquela pessoa. Por que a pessoa segue lá no Instagram? Porque lá no Instagram, a quem ela segue, ele vai colocar lá as fotos, a roupa que usa, não sei o que, a música que ele ouve, e a pessoa que segue, ela vai se alimentar daquilo e vai procurar fazer a mesma coisa, tá? O nosso propósito como igreja, o nosso propósito como discípulo de Jesus, tem que ser seguir a Jesus. Você tem que ter no seu coração, tem que ter no seu desejo, na sua aspiração, o desejo forte mesmo de ser igual a Jesus, de ser igual àquele que está à sua frente, que está caminhando junto com Jesus, tá? Agora veja bem, o que Jesus fez? Jesus veio à terra, Jesus pregou, Jesus fez milagre, fez um monte de coisa, mas Jesus tinha um plano no final. E qual era o seu plano? O plano de Jesus era morrer no final para que a humanidade tivesse a oportunidade de viver. O plano de Jesus era morrer para você e eu, nós vivemos. É verdade, não é isso? Tá? Então Jesus foi até a cruz, lá ele entregou a sua vida para que eu e você nós tivéssemos a oportunidade de sermos livres, libertos do pecado e termos vida. Vida, porque o salário do pecado é a morte, né? Então, diante da morte da cruz do Calvário, nós, pecadores, ganhamos a redenção e o direito de termos vida, e não a morte, que é a determinação pelo pecado que nós cometemos, ou o pecado que nós vivíamos, né? Dos pecados que nós vivíamos, né? Então, o plano de Jesus era morrer. Aí, eu faço aqui uma outra pergunta. Uma outra pergunta, é óbvio, é uma pergunta retórica, é para você pensar e não precisa responder. Mas qual é o seu propósito na sua vida como cristão? Entendemos? Talvez você deve ter pensado agora, poxa vida, realmente, né? Me ensinaram um evangelho diferente, que eu ia entrar aqui, Jesus ia me ajudar a ser rico e aquilo tudo. Não, mas o propósito de Jesus, se você é seguidor de Jesus, segue o espaço dele. O propósito de Jesus era morrer no final para você ter vida, tá? Ele não quer que você morra, tá? Não tem base bíblica para você pensar isso. Agora você tem que morrer para outro viver. Não tem nenhum propósito bíblico nisso aí. Você não vai achar, você tem que morrer para dar vida para o outro. Não, mas você vai encontrar na Bíblia, sim, referências de que você vai precisar passar por sacrifício. Você vai precisar oferecer sacrifícios a Deus. Você vai precisar passar por momentos difíceis para que outras pessoas possam ter o regozijo de viver em paz, liberto e também desfrutar do direito à vida que nos foi oferecida por Jesus. Verdade. Verdade. Uma pessoa aceita hoje Jesus, eu entendi que Jesus realmente é o Filho de Deus, ele veio para salvar, ele veio aqui, entregou sua vida. Eu aceito. Você e eu, que somos mais antigos no Evangelho, nós sabemos que a partir desse momento, essa pessoa vai passar por lutas tremendas. Ela vai passar por dificuldades tremendas. E muitos deles até retornam para a sua vida anterior, porque ele para e pensa assim, poxa, quando eu vivia lá no mundo eu não passava por isso. Poxa, quando eu vivia lá fazendo não sei o que, eu não passava por isso. Então eu vou voltar para lá, que eu não quero passar por isso não. E sabe por que ele passa, querido?
Sabe por que ele passa? Porque eu e você, nós que entendemos que o propósito de Jesus Cristo aqui na terra foi morrer para eu e você ter vida, e a gente diz que é seguidor de Jesus, mas a gente não quer oferecer o sacrifício da nossa vida para que aquela pessoa tenha vida em Jesus. Você não quer gastar um tempo para poder sentar com essa pessoa e ensinar, mostrar para ela como ela pode seguir a Jesus. Você não quer gastar um tempo de estar pesquisando, estudando, aprendendo mais da palavra para poder passar esse aprendizado para essa pessoa que está começando agora a sua caminhada com Jesus. Em suma, a gente vai lá, evangeliza, traz a pessoa para o seio da igreja, depois coloca ela sentada lá num banco na igreja e diz: fica ouvindo o pastor pregar aí. E no dia seguinte, muitos de nós ainda vai cobrar desta pessoa que ela tenha uma vida exemplar, e uma vida às vezes muito mais exemplar do que aquela que você próprio tem. Você vai cobrar dos outros. A gente acaba matando a pessoa. E não é verdade? Não é verdade? Então pare e pensa, querido. Jesus não te chamou para o evangelho para ser rico, porque se você é seguidor dele, Jesus não viu o propósito de Jesus não era ser rico. Não estou dizendo que Jesus era mendigo, era pobre, não. Eu estou dizendo que o propósito de Jesus aqui na terra não era juntar riquezas aqui na terra. Não, o propósito de Jesus não. O propósito de Jesus aqui na terra era angariar vidas. E para essas vidas ele entregou o seu sacrifício. Para essas vidas, Jesus se sacrificou. Jesus não tinha onde dormir. Jesus não tinha travesseiro. Jesus andava para cima e para baixo. Ele não andava de carro como a gente anda hoje, não. Hoje, você não tiver um carro, não tiver um Uber, se não tiver uma condução, você não vai a pé para a igreja. O carro tem que te deixar na porta da igreja. Se estiver chovendo, você não vai para a igreja. Se tiver muito sol, você também não vai. Você não vai adorar, você não vai visitar, você não vai fazer evangelismo, porque é difícil, é sacrifício. Você não está disposto a isso. Aí eu pergunto: a quem você está seguindo? A quem você está seguindo? Porque aquele que segue a Jesus, ele está disposto a oferecer sacrifício, para que do seu sacrifício surja vida para outra pessoa. Aquilo que Jesus fez por você, agora você vai fazer por outra pessoa. Jesus investiu a sua vida toda, o tempo todo de Jesus era falando do Pai, do amor do Pai. Jesus ele nem cobra que você faça como ele, mas ele cobra que você o siga. Que você tente ser igual a ele. Que você busque. Faça alguma coisa. Saia do teu comodismo. Faça algo por alguém. Sabe, eu pergunto assim: quantas vidas você já ganhou para Jesus? Se você perguntar isso para um pregador de multidões, ele vai dizer assim: não, eu preguei em tal lugar assim, e lá eu ganhei tantas almas para Jesus. Será que ganhou? Será que ele ganhou? Qual foi o sacrifício que ele fez para realmente aquelas pessoas viverem uma vida com Jesus? Ele pregou uma palavra, a pessoa ouviu a palavra e ela creu naquela palavra. Agora, ela passou a viver aquela palavra? Aí é que está o discipulado. Você precisa fazer daquela pessoa um seguidor de Jesus. O processo do discipulado se resume nisso. Era o que foi o que Jesus fez. Jesus preparou os seus discípulos para que esses discípulos o seguissem. E os seus discípulos prepararam os seus discípulos não para seguir a eles, mas para seguir a Jesus. E hoje, nós temos que preparar essas pessoas para seguirem a Jesus. Porque na igreja primitiva o que se ensinava era isso. E a igreja crescia, e a igreja crescia. Entenda, querido. Para com esse negócio de: eu vou convidar fulano para ir na igreja. Nem aceite convite de ninguém para ir para a igreja, não. Sabe? Estou falando com crente aqui agora.
Esse negócio de crente chama o outro. Ah, vamos lá na minha igreja que vai ter um culto em festa lá hoje, vai ter um pregador de fora, um pregador internacional. Tá? Para com isso. Que seguidor de Jesus é você? Jesus jamais chamou alguém para ir à igreja. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois leia também Atos e veja lá se tem alguém convidando. Ó, você tem que ir lá na igreja, participar da igreja, lá no prédio, lá no templo, na catedral. Não estou dizendo que não deve ter igreja. Não confunda as minhas palavras. Eu estou dizendo que Jesus nunca chamou alguém para ir para a igreja. Ao contrário, ele chamou cada uma das pessoas para que nós sejamos a igreja. Não é para você ir à igreja, é para você ser a igreja de Cristo Jesus. É para você ser a eclésia que ele fala na sua palavra. Há uma diferença muito grande. E hoje o que nós estamos aprendendo? Ah, fulano, vamos lá na minha igreja. Vamos lá para você ver meu pastor pregar. Vamos lá na minha igreja que hoje tem uma festa lá. Você pode até chamar, queridos, veja bem. Mas não confunda as coisas. Você pode convidar? Você pode. Mas se você convidou alguém para ir à sua igreja, você tem que tratar dessa pessoa lá. Lá naquela igreja local que você faz parte, você precisa tratar, cuidar dessa pessoa. Zelar essa alma. Você precisa oferecer sacrifícios por esta vida, para que ela tenha vida. Não é simplesmente botar ela no banco sentado lá. Ih, gostou da minha igreja? Gostou? Jesus chamou ninguém para ir para a igreja. Jesus chamou para segui-lo. Cada um que ele chamava, vinde após mim. Vinde após mim. Quando chamou Pedro, ele falou, vinde após mim que eu vos farei pescadores de almas. Vinde após mim. Pronto, você vai ser igreja. Essa palavra vale para mim, vale para você e vale para quem estiver chegando agora na igreja. Vinde após mim, diz Jesus, que eu vos farei pescadores de almas. Pescadores de almas. Por último, eu queria dizer o seguinte: viver de modo digno ao Evangelho, conforme nós introduzimos nesta palavra aqui, é exatamente isso, tá? É exatamente isso. É se comportar como Jesus se comportou. A igreja, ser igreja digna do Evangelho, é uma igreja se comportando da mesma forma como a igreja primitiva se comportava. As pessoas entregavam sua vida e o seu sacrifício para poder a igreja prosperar. As pessoas abdicavam da sua própria vida em prol da vida da igreja, do corpo de Cristo Jesus. Isso é viver de modo digno ao Evangelho. E aí eu pergunto de novo: a quem você segue? A quem você está seguindo?